Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa live celebrativa de um projeto muito bacana. É uma live que celebra os 10 anos do livro Grafite Salvador. Primeiro, vou me apresentar para vocês. Eu sou Carolina Dantas, gestora da Pinaúna Editora, uma editora independente da Bahia. Eu vou fazer uma audiodescrição. Sou uma mulher de 42 anos, de tom de pele pardo, o cabelo castanho com os fios alourados. Estou usando uma camisa de cor verde água, um fone de ouvido, um colar. Muito prazer, muita satisfação ter vocês aqui acompanhando esse momento de bate-papo em que eu vou estar com duas queridas amigas e parceiras de jornada de trabalho, que a gente conseguiu selar um encontro, né, na concepção de um produto através deste livro, que é o que hoje nos reúne aqui, que foi o Grafite Salvador, lançado em 2013. Então, a Pinaúna teve a honra de ser o selo editorial dessa publicação, que foi idealizado e trabalhado na produção de textos e nas imagens por Carol Garcia e Bárbara Falcon. Então, eu convido as duas autoras agora a dividir a tela comigo. Bem-vindas, queridas. Olá, Carol. Prazer estar aqui, Labinha. Que bom ter esse encontro virtual com vocês. Boa tarde. Então, gente, como eu dizia, este encontro nosso aqui hoje tem essa motivação, né, que a gente falar de um projeto que celebra os 10 anos deste outro projeto, muito significativo para nós três, e a gente entende também que de importante contribuição para o cenário artístico cultural baiano, da forma que a gente pôde contribuir, que foi o Grafite Salvador. Então, eu vou passar agora já a palavra para a Bárbara. Bárbara é antropóloga, é uma pesquisadora do campo cultural e artístico, e Bárbara foi a pessoa que idealizou e escreveu os textos, fez as pesquisas, né, a pesquisa com os grafiteiros e traduziu um pouco, né, dessa produção, desse cenário tão importante nosso para o livro. Então, Bárbara, conte para a gente, por favor, um pouco desse processo, né, do projeto Grafite Salvador, que surgiu lá em 2013. Conto sim, Carol. Boa tarde, Carol Dantas, Carol Garcia, minhas amigas de coração. Estamos aqui hoje para celebrar, né, nosso feito há 10 anos atrás, estou muito feliz com isso. E primeiro quero fazer, né, essa audiodescrição também que Carol fez, né, e dizer que eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, uso óculos, batom vermelho, estou com uma jaqueta jeans. No meu fundo, podem ser vistos quadros e um vaso de planta. E é isso. Falar desse projeto me deixa mais do que feliz, porque foi um projeto que foi concebido, inclusive, enquanto eu estava com meu filho na barriga, né? Eu lembro muito disso, assim, que nessas andanças com Carol foi que Benjamin, meu filho, foi crescendo, né, na barriga. Ele foi sendo gestado junto com esse projeto. Então, eu tenho um carinho mais que especial por ele. E, assim, só para a gente rememorar, né, assim, o nascimento desse filho, que, né, é um filho que é nosso, na verdade, né, um filho, né, nem de Carol Dantas, nem de Carol Garcia, é um filho nosso, porque é um coletivo, né, que está aí representado. Então, é um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. Não sei se hoje em dia teria, né, essa coragem de fazer, porque realmente não me considero, nem sou, né, especialista na área. Foi assim uma ideia de apaixonada mesmo, né, de admiradora, sabe? Muitas pessoas perguntam como é que surgiu essa ideia. A ideia surgiu justamente como apreciadora, né? Assim, eu andava muito, na época eu andava muito de ônibus pela cidade. Então, essa arte, né, assim, que me fazia dar esses respiros ali enquanto a gente estava no engarrafamento, enquanto a gente estava no caminho, no deslocamento para o trabalho, para casa, ela acabou ali pegando algo em mim que ficou nessa ideia, e eu já sabia do trabalho de Carol Garcia, apaixonada pelo trabalho dela, e na época, né, eu respeitei muito assim, essa vontade, essa empolgação que a gente tem, né, quando a gente é mais jovem, e fui, né, assim, fui atrás dessa vontade.
E aí, é um projeto que, como eu falei, eu tenho muito carinho, né? E 10 anos depois eu vejo assim que né, que ele representou assim que estava acontecendo no momento, né? Que de lá para cá muita coisa aconteceu. Aí Carol vai falar um pouco, né? Garcia melhor porque ela continua, né? Carol tem essa relação com essa arte antes desse livro e depois desse livro também continuou. Então, assim, o material que Carol tem, Garcia, né, dariam 10 livros desse aí. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para celebrar ele, né, esse filho da gente, tão fofo, tão lindo, que andou por aí, né, está nas bibliotecas públicas, vai para as bibliotecas comunitárias agora também, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso. Eu queria agora passar a fala para Carol Garcia, para ela também contar um pouco, né, de como foi esse processo, né? Só dizer que ele foi, né, resultado de um mapeamento que a gente fez, eu e Carol, na verdade, juntas, todas as entrevistas, né? Gravamos as entrevistas e Carol fazia o making-off ali das entrevistas, fazendo fotos também. Então, aí depois eu fiquei só responsável mesmo por transcrever essas entrevistas e fazer, né, um pequeno texto sobre cada um desses artistas que foram entrevistados. E agora a Carol vai falar, né, dessa parte que foi o processo de estarmos juntas nesse projeto, mas ela também vai ter o espaço para falar aqui dessa trajetória dela, né, porque, como eu falei, a trajetória de Carol com grafite veio antes desse livro e continua, né, depois desse livro. Queria passar a fala para a Carol agora, Carol Garcia. Obrigada, Binha. Obrigada, Carol. Eu estou muito feliz, Carol, né, de estar aqui. Oi. antes de você falar, eu só queria apresentar você antes, porque no início, logo eu passei a falar para a Bárbara, e aí falei de Bárbara um pouquinho, então antes de passar a falar para você, só queria apresentar você a quem acompanha a gente também, Carol Garcia, jornalista, fotógrafa baiana, então uma mulher cheia de experiência, né, e de sensibilidade nesse campo mesmo, nesse universo da cultura e da arte, como a Bárbara falou, né, ela já tem uma trajetória de aproximação com essa questão do grafite, então ela vai poder assim contar para a gente um pouco, porque acho que essa dupla, na verdade, aí foi um encontro muito poderoso, potente, né? Bárbara vai falando que eu só fiz os textos, Carol vem com essa grandeza que é essa captura das imagens, e Bárbara, de uma maneira excelente, sensível também, consegue traduzir isso ali de uma maneira objetiva e rica. Então, passar para a Carol agora essa fala. Tá bom, Carol. Obrigada, viu, pela apresentação. Bom, eu sou Carol Garcia, vou fazer minha audiodescrição, né, primeiro. Então, sou uma mulher branca, de cabelo curto, castanho escuro, ondulado. Estou vestindo uma camisa branca, estou com fone de ouvido e um batom rosa. E ao fundo aqui, né, tem uma sala com uma parede branca, tem uma cômoda aparecendo com alguns objetos, uma luminária, uns objetos de decoração, e tem dois quadros, né, um quadro com uma gravura amarela e uma foto minha aqui acima. Bom, então, né, estou bastante emocionada de estar hoje aqui com vocês, depois de todo esse tempo. O livro Grafite Salvador, o nosso filhão aqui, ele ainda repercute muito por onde eu passo, né? As pessoas falam sobre esse livro, assim, com uma admiração, assim, sabe? Com uma alegria que eu fico assim, nossa, eu fico muito feliz mesmo, né? De ter feito esse trabalho com vocês, né? De ter recebido esse convite de Bárbara, né? E de Carol para a gente fazer esse projeto, que o grafite realmente entrou na minha vida de uma forma muito inesperada, intuitiva, assim, né? E foi através do grafite que eu resolvi que eu queria ser fotógrafa, né? Foi quando eu comecei a fotografar grafite. Então, realmente, o grafite ele está na minha vida de uma forma muito entranhada, né? Bom, eu já devo falar sobre o processo do Sim, livro, Carol, Carol? sim. Conte aí para a gente como é que foi, né, essa produção, como é que foi participar e criar, né, para esse livro. Sim, então, desde 2006, né, eu já tinha uma relação com grafite, que na verdade, quando eu conheci a cultura hip hop, eu trabalhava numa ONG, já era do movimento social, né, e foi a partir desse trabalho que eu conheci o movimento hip hop.
na Cipó, trabalhava na Cipó. É uma ONG que eu fiquei muito tempo, aprendi muita coisa e sou muito grata também. Então, quando eu estava nesse processo aí de faculdade, de fazer trabalho de conclusão de curso, eu conheci o movimento hip hop, a cultura hip hop, e me apaixonei, né? E falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Mas eu não me via fotografando, eu me via mais como uma jornalista escrevendo, né? Enfim, não conseguia me encontrar muito ainda sobre o que fazer, como fazer isso. E aí, depois de muitas ideias, muitos projetos, eu resolvi fazer uma exposição, um ensaio, né? Sobre o grafite, mas foi uma coisa assim muito intuitiva. Eu frequentava as reuniões da Rede AE Hip Hop na época, porque justamente eu queria fazer um trabalho de pesquisa sobre o hip hop. E aí teve uma chuva um dia, deu uma chuva ali no passeio público e eu fiquei esperando a chuva passar para voltar para casa. E aí, nesse meio tempo, eu conheci um grafiteiro. Ele estava desenhando no caderno, fazendo uma letra no caderno, né? Um letrado. E aí eu perguntei, você é grafiteiro? Ele falou, sou. Eu falei, poxa, eu queria fazer umas fotos do pessoal fazendo grafite. Aí me deu ideia, diga aí quando é que vocês vão fotografar, vocês vão fazer isso. Aí ele, não, é tal dia a gente vai estar lá na Ribeira e tal. E aí eu fui. Peguei a câmera da faculdade e fui fotografar, né? Pela primeira vez que eu tomei esse contato com um monte de meninos, né? Que na verdade a maioria eram homens na época, hoje a gente tem muito mais mulheres, né? Fazendo grafite no muro, assim. Então, foi uma experiência, assim, muito transformadora, né? E aí, depois de alguns anos, eu conheci vocês duas, né? E surgiu justamente essa ideia do livro. Então, de 2006 para 2011, quando a gente resolveu fazer realmente o projeto, né? Eu já tinha contato com muitos grafiteiros, eu já tinha uma imersão nesse universo do grafite. E aí a gente foi retomando esses contatos também com algumas pessoas, né? Porque a minha ideia com o grafite sempre foi entender quem era que estava por trás do muro, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses artistas? O que leva essas pessoas a fazerem grafite na rua, né? A ir para a rua, pintar, né? Que motivações são essas? Enfim, e aí a gente foi justamente fazer o livro nessa linha, que foi uma linha que Binha, né? Que Bárbara, que a gente chama carinhosamente de Binha, né? Abraçou essa ideia da gente falar sobre os artistas, né? Porque eu acho que o grafite em Salvador, ele é muito peculiar, ele tem umas características muito próprias. Então, a gente foi justamente conversar com essa galera para entender quem eram essas pessoas, qual era a relação delas com o grafite, né? E disso aí a gente produziu esse livro, e na verdade a produção dele durou quase 2 anos, entre iniciar e publicar, né? Então foi muito tempo realmente gestando ele, né, Binha? Foi mais tempo do que a gestação de Ben, assim, né? E Foi. eu me senti assim. A gente lançou ele. Quando a gente lançou ele, Ben já tinha nascido, né? Ele já tava. Eu lembro que eu deixei ele aqui, eu amamentava ainda, e fui correndo para o lançamento, e depois voltei correndo. Foi isso Foi em mesmo. 2014. E nesse ano que lançaram, foi o ano que eu estava esperando o meu filho físico, também, Benício. Foi, exatamente. Foi justamente o tempo entre Bárbara ter o filho dela e já está o Grafite Salvador e eu ter o meu. Foi muito tempo. Foi um período muito fértil, né? Em todos os sentidos, criativamente, sim, né? Sim. Biologicamente. Mas é isso. Então, assim, o grafite, ele tá na minha vida assim, de uma forma muito assim, próspera mesmo, né? As relações que eu vou criando, as coisas que vão surgindo para mim, os aprendizados são sempre muito fortes, assim. E aí é isso. Além do livro, né, eu ainda tive a oportunidade depois de fazer uma exposição com um nome bem parecido, que foi Grafite Salvador, Olhares Cruzados no Rastro da Tinta, né? Que foi também o desdobramento desse livro, né? Que foi da Fundação Pierre Verger, eles me convidaram, e a gente fez a exposição na rua, que foi muito legal também, né? Então é isso, assim, eu acho que esse livro, ele é um marco mesmo nas nossas vidas, e eu acho que ele também, assim, modéstia à parte, eu acho que tem muita gente que vê esse livro também como um momento de contribuição mesmo, né, para a trajetória da cena mesmo em Salvador, e eu acho que a gente foi crescendo juntos, né, os grafiteiros e a gente, tipo, eu acho que a gente acompanha esse crescimento, a gente vai evoluindo juntos, isso é muito bom de ver, né, tanto a galera que está desde
os anos 90, né, o início dos anos 2000 até hoje, e as pessoas que surgiram também depois disso. Eu acho que todo mundo consegue ter contato mesmo com esse livro e se sentir um pouquinho parte, sabe? Dele, assim, isso é muito legal. Eu vou passar para a Bárbara falar um pouco desse momento novo agora, né, de celebrativo, mas pegando o gancho do que Carol falou, só queria comentar, assim, né, que aí talvez Bárbara também aproveitar dessa minha fala para desdobrar um pouco, porque, assim, acho que é o que Carol disse, era um momento ali do cenário do grafite, né, que já vinha uma cena se formando, amadurecendo, e de repente era uma hora em que essa arte estava muito mais estruturada, assim, fortalecida, né? Interligada, não sei, a gente via uma pujança, né, na cidade, assim, daquela arte expressa. Aí eu lembro de uma coisa que me marcou muito no momento que Bárbara concebeu o projeto, que era falar disso, como uma publicação era importante para o grafite, no sentido de que o registro evitava que a gente perdesse, né, essa referência de uma arte que ela está sujeita ao impacto de estar na rua, né? As questões externas, da chuva, do clima, do tempo, né? Dos muros que eram muitas vezes pintados, porque poderia se concordar ou não de ter aquela arte ali expressada. Então, eu acho que a publicação teve essa importância realmente por pegar um momento em que essa cena começava a ficar efervescente. Bárbara, muito sagaz, assim, via esse movimento em outras cidades do mundo, né, com publicações desse perfil surgindo. Então, assim, realmente eu encaro que a gente teve, né, essa contribuição com essa publicação, e acho que é por isso que depois de 10 anos, como o Carol falou, né, assim, ainda há esse reconhecimento, as pessoas falam do livro, né, as escolas em Salvador buscam, né, essa publicação para poder debater com os alunos. Carol é convidada aí, outras pessoas do grafite são, já tive a possibilidade de ir também. Então, e não é à toa que depois de 10 anos, aí Bárbara propõe esse projeto agora celebrativo, e ele é abraçado mais uma vez, né? E aí, Bárbara vai explicar um pouco agora do que são esses 10 anos do Grafite Salvador. Então, vamos celebrar esses 10 anos agora, né? Com essa reativação, né? Essa chance da gente se rever, como a gente começou aqui agora com essa live, já estamos juntas aqui, mesmo não estando fisicamente, mas estamos juntas. E a gente propôs, né, algumas ações assim, agora também nas bibliotecas comunitárias, né? Porque entendendo, claro, né, os grafiteiros e grafiteiras como escritores urbanos, né? Eu que atuo mais nessa área aí do livro e da leitura, né, mais a minha área, acho que até por isso também, né, na época tentei, né, fazer essa conexão assim com algum projeto, mesmo não sendo, né, do movimento como o Carol, eles são, né, escritores urbanos e assim precisam, não é que eles tenham essa exigência, nem tenham essa necessidade, mas assim precisam ser vistos, né, para além do que eles fazem como artistas visuais, né, sabe? Porque eu acho que são linguagens assim tão pelo menos esse é o meu olhar, né? E aí por isso que eu pensei também em criar esse link, né, com as bibliotecas. Aquilo ali, aquela arte ali, ela fala, né? Ela fala por si. Não é que eles estejam, né, escrevendo, né? Entende, né? Queria que as pessoas que estão assistindo, né? Claro que não os grafiteiros e grafiteiras, se eles estiverem aí. Peço até desculpa se eu estiver falando algo equivocado. Mas que as pessoas, né, que apreciam essa arte, elas entendam também que aquilo ali tem, né, uma mensagem, né, tem um discurso, né, tem um posicionamento estético, tem um posicionamento político, tem né, um posicionamento de reafirmação, né, de empoderamento. O número, como o Carol falou aí, Garcia, o número de mulheres, né, que começaram mesmo a pintar de lá para cá, foi muito grande, né, do lançamento desse livro para cá, foi muito grande, né, a gente vem acompanhando, então tem muito dessa fala, né, deles aí, nessas expressões que a gente vê, né, pela cidade. Então, eu quis, né, tentando criar esse link aí entre a escrita, né, da maneira como a gente vê e a escrita que eles, né, o que eles querem dizer ali através dessas expressões artísticas, né?
criar esse link com as bibliotecas, e a primeira ação seria realmente doar, né? A gente ainda tem uma partezinha que a gente guardou assim no fundo do nosso coração, porque o livro está esgotado. É até bom deixar aqui bem claro, porque até, não sei vocês, mas até hoje me procuram, né, assim, querendo exemplar, e realmente está esgotado. Então, uma pequena cota que eu tinha aqui, juntando com a de Carol também, da editora, a gente vai fazer uma doação para as bibliotecas comunitárias. Foram 2 bibliotecas comunitárias selecionadas para participar, né, dessas comemorações, aqui no âmbito da Prefeitura Bairro de Pau da Lima, que é a Biblioteca 7 de Abril, e a biblioteca que fica no bairro 7 de Abril, e a Biblioteca São José Calazans, que fica no Vale dos Lagos. Elas vão receber doações desse livro, e a gente vai fazer um dia de ocupação nessas bibliotecas, com um bate-papo, né, sobre o livro, e com os grafiteiros que a gente convidou, para fazer um mural também nas bibliotecas, e uma exposição física. Então, serão essas ações que a gente fará presencialmente, né, nas bibliotecas. Além disso, a gente vai fazer uma exposição virtual, que começa hoje no perfil do projeto no Instagram, né, que é @grafitesalvador. Eu acho que Bárbara... Ela caiu. Não foi, Carol? Você está me ouvindo, Carol? Foi. Então, enquanto ela não retornou, eu tô, tá com delay, tá um pouco de delay, mas eu tô te ouvindo. Tá uma chuva braba aqui. Então, mas você me ouve? Te ouço. Não, eu tô com medo desse barulho da chuva tá saindo no vídeo, pronto. Mas enfim. Não está interferindo, não. Não está interferindo. Não, né? Então, enquanto Bárbara não volta, porque ela vai finalizar, né, a fala explicando o projeto, eu queria, Carol, pedir para você falar um pouquinho sobre esse cenário do grafite, já que você acompanha desde a publicação do livro, até antes um pouco, né, da publicação, você já estava inserida nessa cena, você já tinha essa relação com alguns dos artistas que fazem a cena do nosso grafite. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento de hoje, como é que você vê, né, o grafite em Salvador, e o que é que você espera, né, de projetos que possam vir à frente e que fortaleçam ainda mais esse cenário nosso. Certo, Quero. Então, nossa, às vezes é difícil para mim falar, sabia? Mas, assim, além dessa minha trajetória, né, como fotógrafa e pesquisadora do grafite, assim, eu hoje faço parte de um coletivo de artistas, de pessoas de diversas áreas, que pensam grafite, que fazem grafite, estudam grafite e tudo mais, que é o coletivo Vai Faz, né? E a gente organiza um evento de grafite, chamado Bahia de Todas as Cores, que é um festival, na verdade é um grande encontro, né, de grafite. E esse ano a gente fez a 6ª edição, foi na semana passada, e foi incrível, assim, a gente fez uma retomada do festival, porque estava há 3 anos sem conseguir fazer, diante da questão da pandemia e tudo mais, né? E mesmo com toda a urgência em realizar tudo, porque foi tudo meio de última hora, a gente conseguiu fazer um encontro muito, muito massa, assim, vieram artistas de fora da Bahia, né? E, assim, as pessoas amam vir para cá, sabe? E os artistas amam a cena de Salvador, amam estar em Salvador. E, assim, o grafite da gente aqui, de Salvador, é muito reverenciado lá fora, né? Tanto nos outros estados, quanto até fora do país também. Temos grandes artistas aqui, né? Pessoas que já tiveram a oportunidade, inclusive, de expor em outros países, viajar para outros países. Então, a gente tem, assim, artistas de muita relevância dentro do cenário do grafite aqui, né? Outra coisa que eu acho muito bacana de ver, e aí também vou citar aqui um outro livro que eu acho que foi um trabalho incrível, que é o livro de Éder Muniz, O Rua é Salvador, né? Que também fala sobre esse cenário, e eu acho que também já traz um outro olhar complementar, que é o olhar sobre a pichação também. Eu acho que hoje essa relação do grafite com a pichação, ela está mais fluida, né? Eu acho que a gente consegue ter uma relação mais fluida, a gente consegue quebrar um pouco mais os estigmas em relação à pichação, né? Inclusive até mesmo na relação entre essas pessoas na rua, né, e fora dela. Então eu acho que existe uma evolução
em todos os sentidos, não só do grafite enquanto uma arte que está se legitimando, né, quanto também de legitimar outro tipo de expressão, que é uma expressão mais, mais crua, né, mais subversiva mesmo, que é a pichação, assim, né. Então, para mim, é muito importante também observar isso, né, enquanto uma pessoa que estou um pouco inserida aí nesse universo. Certo, Carol. Mas foi ótimo aí a sua contribuição, seu panorama. Bárbara tinha tido um problema técnico, retornou. Eu vou pedir para a Bárbara finalizar a fala sobre os 10 anos do Grafite Salvador, do projeto. Então, eu estava falando das ações, né? Vou aqui retomar essa fala. A gente está propondo, então, aqui, nesse projeto de 10 anos de comemoração, primeiro fazer essa live de apresentação para a gente rememorar, a gente retomar, apresentar para quem não conheceu, né, o livro, dizer que o livro também ele está disponível, né, para você ler, a versão digital lá no perfil do Instagram, né, você vai na bio, tem um linkzinho e você vai poder ler ele em versão digital. Lá também nesse link, no Linktree, fica na bio do Instagram, você vai ter acesso a outros conteúdos lá, né, que a gente disponibilizou, e vai ficar também, se você acompanhar, passar a seguir, você vai também acompanhar as outras ações, né, que serão mencionadas aqui agora, mas vocês vão ficar sabendo direitinho as datas que vão acontecer. Estão previstas uma exposição virtual, que assim que a gente concluir aqui a live, a gente vai fazer o primeiro post, né? É uma exposição da fotógrafa Carol Garcia, né? Que vai mostrar um pouco dessa trajetória dela aí, dessa convivência dela com as grafiteiras e os grafiteiros de 2014, né, para cá, porque depois que o livro foi lançado, ela, como eu falei, ela continua essa relação com eles. Então, acabou de fazer até o Bahia de Todas as Cores agora, não foi? Que era o BTC, que foi maravilhoso. Fotos maravilhosas no perfil, se vocês quiserem também ver. Como é o perfil, que era o do BTC? BTC Grafite Festival. Grafite FFITI. Pronto. BTC Grafite Festival. Fotos maravilhosas, né, desse último evento. E aí, depois dessa exposição virtual, quando a gente concluir a exposição virtual, a gente vai ficar mais ou menos um mês postando, né, as fotos que vão ser acompanhadas de texto e de legenda também, acessível, né, e a gente vai fazer um dia de ocupação em 2 bibliotecas comunitárias daqui da área de abrangência do Pau da Lima, que é a Biblioteca 7 de Abril e a Biblioteca São José de Calazans, que fica no Vale dos Lagos. A gente vai fazer um bate-papo lá sobre o livro, né, e convidar também os grafiteiros que vão estar junto com a gente nessa ocupação para fazer esse bate-papo. Vai fazer a doação dos livros também para as bibliotecas e eles vão produzir um mural em primeira mão, vou te dizer aqui, Garcia, que Kel e Nicole, que são os artistas convidados, né, pelo projeto para fazer os murais, eles conversaram entre si e decidiram que eles dois querem fazer a arte, os dois, nas 2 bibliotecas, porque seria um artista para cada biblioteca, mas aí, como Nicole é especialista em letrado, né, e Kel é especialista em desenho, eles querem fazer juntos. Então, vai ter esse ganho já aí de 2 artistas. Então, eu imagino que eles também estejam os dois no bate-papo, né, com a gente. Vai ter exposição física também, a gente vai, né, fazer uma montagem de uma exposição também nas bibliotecas. E esse mural, né, que acho que é o maior legado do projeto, que a gente quer deixar nas bibliotecas comunitárias, esse presente, né, essa forma também das pessoas que frequentam as bibliotecas apreciarem, né, essa arte, essa coisa tão maravilhosa, né, que me fez ter essa ideia, né, e de querer estar junto de Carol Garcia, de querer estar um pouco, né, junto também dessas artistas e desses artistas maravilhosos. Então, essas ações são essas, a gente vai divulgar no perfil no Instagram, especificamente assim, as datas nas bibliotecas, porque é aberto, né, ao público, são ações que são abertas,
e a gente só está aguardando a data mesmo fechar direitinho, porque depende da programação das bibliotecas, né? Elas têm uma programação mensal que é bastante ativa, elas são muito atuantes, assim, a rede de bibliotecas comunitárias, e elas estão organizando a data para poder a gente fazer essa ocupação aí, mas acredito que seja mesmo assim, abril e maio, né? Uma será em abril e a outra será em maio, a gente vai estar divulgando no Instagram do projeto. E aí, Eu acho que ela caiu mais uma vez, Bárbara. Bárbara? Travou um pouquinho, mas estou tá aí aqui, ainda. eu estou ouvindo. Pronto. Bárbara, se puder aí eu também... queria só saber se vocês conversaram enquanto eu estive, né, enquanto eu estive fora um pouquinho, se vocês conversaram sobre a trajetória de Carol, né, no grafite, que era uma coisa que eu queria deixar para a gente fechar, porque ela ia falar um pouco da exposição que a gente vai fazer virtual. Sim. E dessa trajetória, né, dessa ligação que ela tem, que acabou até falando um pouco no começo, mas eu perdi um pouco quando caí. Quando você saiu, aproveitei para perguntar para ela, né, que eu pedi que ela falasse um pouco sobre esse cenário atual, né, e aí ela trouxe o depoimento dela e falou da trajetória. Mas se Carol quiser falar um pouco mais da exposição, dessa expectativa para a exposição, eu acho que é muito bem-vindo, Carol. O que é que você imagina, como é que essa exposição vai vir como mais uma, né, contribuição nesse processo de estar dando visibilidade também a esse trabalho que é tão bacana, né, e o seu olhar artístico sobre uma arte tão importante, que a gente já comentou aqui, que é o grafite, para a gente. Olha, meninas, assim, para mim é muito louco, assim, sabe? Porque eu tenho até uma dificuldade de ver as minhas fotos e editar minhas fotos e dizer, pô, essa foto aqui tá muito boa. Tipo, eu tenho uma certa dificuldade, assim, uma certa crítica excessiva, né? E até por isso eu até evito ficar olhando muito minhas fotos passadas. Então, esse momento de estar olhando, revendo, é uma coisa, assim, difícil, desafiadora, mas muito importante para mim, de estar reolhando, de estar revisitando e falar, poxa, realmente, assim, né, eu documentei bastante coisa, né, então eu acho que é muito, nossa, muito gratificante, assim, né, então a exposição tem a ver com esse processo mesmo, de estar olhando, de estar revisitando o material, né, e dando novos significados para ele, né, tantos anos que a gente vem aí participando, não da forma totalmente satisfatória que eu gostaria de estar, né? Porque a gente sabe da nossa correria, a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu também sou professora, né? E trabalhei como repórter fotográfica há muito tempo, e aí estou nesses corres da fotografia também, fazendo um monte de coisa, mas eu sempre estou ali tentando continuar com o meu pezinho ali na rua, né? No grafite. Então, eu acho que a exposição, ela representa um pouco isso, né? Esse olhar e reolhar, né? Tipo, reconhecer, né? Conhecer novamente, com outro olhar mais maduro, um olhar de alguém que já caminhou aí um chãozinho, né? E aí a gente olha com outro olhar, né? Acho que todas nós, né? Olhamos com outro olhar, né? Para esse processo que a gente amadureceu tanto, né? Foi tão transformador, acho que para todas nós. Verdade. Então, eu acho que é isso. Acho que a exposição, ela é esse reflexo também. E que bom que a gente está nas escolas, né? A escola é o espaço realmente sagrado do conhecimento, né? Da cultura. Então, para mim, realmente não poderia ter lugar melhor, né? Além da rua, a gente fez a exposição do 2014, do 2017. A escola, nossa, para mim é incrível. Eu só tenho a agradecer a vocês realmente por essa oportunidade. É isso, Carol. Esse olhar agora também de construção de uma memória, né? Porque naquele momento ali do livro, vocês tiveram um processo anterior da pesquisa, da produção, mas ele saiu assim como um retrato mais fresco, vamos dizer assim, do que estava acontecendo naquele momento. Então, agora eu acho que essa exposição também é uma oportunidade de já mostrar nessa memória que vai se fazendo, né? Vai se firmando dessa arte tão bacana. E estar na escola realmente é tudo de maravilhoso, porque, como a Bárbara disse, o grafite, os grafiteiros, eles contam tem essa narrativa, né, poética, social, política, e que eu acho que para a juventude dialoga muito bem, né? Então, assim, a juventude se vê também ali representada. E uma coisa que é importante comentar sobre esse projeto é que ele sempre teve um caráter muito democrático.
que eu acho que assim também a escola receber isso e os alunos receberem isso nessa perspectiva é muito legal, porque desde aquele momento do livro era uma distribuição gratuita, né? O livro também foi colocado em PDF disponível, até hoje está disponível em PDF, e agora a Bárbara traz essa proposta de ter uma exposição, uma galeria, né? Também que as pessoas vão ter acesso, as escolas, as bibliotecas vão ter acesso, então isso é muito importante também. Aí eu queria pedir agora para a Bárbara só mencionar essa questão do apoio ao projeto, né? Como é que quem é que está apoiando essa iniciativa dos 10 anos do Grafite Salvador, e vocês passarem suas considerações finais sobre. Certo. Então, o projeto Grafite Salvador, ele foi contemplado, né, no edital Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador, né? Somos muito gratas por isso, e vamos aguardar ansiosamente. A exposição começa hoje, e a gente já vai estar aí através da exposição, mas estou aqui ansiosa para fechar as datas das bibliotecas para a gente também anunciar, né, anunciar no perfil. E aí eu queria aproveitar também logo para agradecer, né, mais uma vez a Pinaúna Editora, né, pelo espaço, pela parceria de sempre, que venham muitos projetos, né, ainda, e que a gente possa, né, contribuir juntas, como eu disse desde o começo, né, para que essa arte ela chegue, né, assim, que a gente dê a nossa colaboração também, né, nossa modesta colaboração, para que essa arte ela também possa alcançar, né, um público que talvez ainda não conheça, né, para que possa alcançar mais pessoas. E agradecer a minha parceira também, né, maravilhosa, Carol Garcia, né, essa artista que eu tanto admiro, e dizer que sou muito grata, né, mesmo assim, por tudo, grata principalmente, amiga, pela sua arte, viu, que aquece nosso coração e que faz o nosso dia melhor, como a arte também, né, das grafiteiras e dos grafiteiros, viu, muito obrigada por existir. Ô, Binha, eu que agradeço a você, né, por essa parceria tão generosa, né, sempre, esse olhar tão generoso, né. Então, para mim é uma alegria. É isso, gente. Eu estou muito emocionada. Se eu ficar falando muito, eu vou acabar chorando. Porque é muito significativo para mim tudo isso. É minha vida mesmo, assim. O grafite realmente tem até uma frase, né? O hip hop mudou minha vida e realmente o grafite mudou minha vida mesmo, assim. E com toda a humildade eu falo isso, tá, gente? Mas é isso. Para mim está sendo importantíssimo. Eu acho que todo rito, né? Acho que a gente às vezes esquece. Eu tenho uma tendência a deixar passar os ritos, as comemorações, né? Eu acabo não dando muita importância. Depois eu vejo, poxa, é importante a gente celebrar, a gente fazer os ritos de passagem, a gente sabe demarcar os momentos, né? Porque os momentos passam e a gente precisa sempre relembrar, porque, né? A nossa vida é isso, são os momentos. Então, que bom que a gente está aqui hoje para comemorar, celebrar o Grafite Salvador, celebrar nossa amizade, celebrar nossa parceria, celebrar a arte urbana, né? Celebrar a cultura. Então, para mim é gratificante mesmo. Então, queridas, meu agradecimento enorme também, mais uma vez, né, a essa oportunidade de poder partilhar com vocês desse bate-papo, né, dessa celebração, e da Pinaúna poder ser esse selo também que, né, está alinhado a essas causas que vocês trazem com a arte, com a intelectualidade de vocês aí, dizer que vocês estão muito modestas, que vocês são tão maravilhosas. Uma fala modéstia à parte, a outra fala só crítica comigo, pelo amor de Deus, as mulheres que só inspiram a gente, entendeu? Fazendo criações e produções que, poxa, sabe, só entregam, né, para nosso cenário mesmo, nossa cultura, nossa arte, como vocês, outras tantas e outros tantos. Então, muita gratidão por estar aqui hoje, e é como a Carol falou, né, vida longa aí para a nossa cultura, para o grafite, né, que encontre cada vez mais apoio, mais reconhecimento, que os jovens se envolvam, que nova geração venha do grafite, né, para também contribuir ainda mais. Então, é isso aí. Vamos aguardar as novidades aí do Grafite Salvador 10 anos. Acompanhe o perfil e muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Binha. Carol,
Carol. Oi. Oi. Vamos mostrar um pouquinho só o feed aí do Instagram. Ah, pronto, aqui, ó. Estamos. Ah, Viu? nosso Vocês se maravilhoso Edu. inscrevam para acompanhar Foi as até ações bom. do projeto, porque Isso. O feed vai ser realimentado aí. nosso que tá com força maravilhoso ainda da Edu, exposição agradecer a aí de ele 2014. também. Edu tá no backstage aí, ele que tá agora aí passando o feed, tá mostrando o momento do Do nosso lançamento, né? Daquela lançamento. época do lançamento. E a partir de agora, todas as informações aí do projeto vão estar sendo alimentadas aí no perfil do Grafite Salvador. Obrigada, Edu. Muito obrigada, gente. Obrigada, Edu. Obrigada. Boa Valeu, tarde. Edu. Ah, não esquecer que hoje, 27 de março, é dia do grafiteiro, né? Dia do grafite. Dia Mundial do Grafite. Obrigadão. Dia Mundial do Grafite, 27 de março. Então, todo o nosso salve aqui também para a galera toda aí, especialmente Dia do de Salvador, grafite. né? Massa, meninas. Valeu.